Venho a esta tribuna, senhora presidenta, para manifestar em nome do Partido dos Trabalhadores a nossa convicção de que nós já passamos do limite do razoável em termos de descalabro que vive o nosso país, mergulhado numa crise institucional, numa crise econômica sem precedentes, desde o episódio do golpe que afastou nesta casa e no Senado Federal uma mulher honesta que jamais cometeu qualquer crime. Aquela fatídica sessão do dia 17 de abril neste plenário. Se alguém ainda tinha dúvidas, ontem, Renan Calheiros, que conhece por dentro a engrenagem do esquema criminoso que tomou conta do Palácio do Planalto, fez uma manifestação e afirmou: Eduardo Cunha manda no governo de dentro da cadeia. Este é um governo de criminosos, comandado por bandidos. Nós não estamos diante de um fato de natureza política, senhora presidenta. Nosso país foi tomado de assalto por uma quadrilha de criminosos que é comandada por um criminoso que está preso, ex-presidente desta casa, o vulgo Caranguejo. A grande pergunta, senhor presidente, é até quando assistiremos uma imprensa covarde que silencia diante de todo tipo de descalabro, um judiciário que se nega a colocar em votação o pedido de anulação do impeachment, quando todos sabem neste país que Michel Temer não reúne as condições necessárias, nem de longe, senhor presidente, para exercer o cargo que hoje ocupa. Ele mesmo, de maneira envergonhada e constrangida, não aguentou ficar 11 dias no Palácio do Alvorada e pediu para fugir e encontra-se hoje escondido no Jaburu, um indivíduo que não pode sair na rua, um indivíduo que não pode fazer uma audiência pública, porque é o presidente mais impopular, mais corrupto da história desse país. Nós iremos permitir que uma previdência pública construída há mais de 70 anos seja destruída por uma quadrilha de malfeitores, aonde todos nós sabemos que logo mais boa parte deles estará na cadeia, senhor presidente. Nós vamos permitir que o nosso pré-sal seja vendido, que a nossa riqueza seja jogada fora, que o futuro das próximas gerações, por uma quadrilha de corruptos, de criminosos. Senhor presidente, do grupo original dos homens de confiança em torno de Michel Fora Temer, não sobrou ninguém. Já foram todos afastados. E se nós tivéssemos um mínimo de coerência, de figuras como Sérgio Moro, como os Golden Boys de Curitiba, ou do Supremo Tribunal Federal, ou do doutor Janot, boa parte deles já estaria presa. Se nós não tivéssemos uma imprensa seletiva, uma justiça seletiva, com certeza, este governo que apodrece à luz do dia não estaria mais à frente do Palácio do Planalto. As pessoas se perguntam de norte a sul deste país: será que valeu a pena? Eu entendo, e às vezes tento encontrar os argumentos que justifiquem pessoas até que foram às ruas e que hoje se sentem envergonhadas, de camiseta da seleção brasileira, batendo panela, e diziam: fora Dilma, fora PT, por que nós queremos combater a corrupção? E hoje vem o país mergulhado nesse mar de lama, um governo de bandidos, como disse Renan Calheiros ontem, comandado de dentro da penitenciária em Curitiba. Os senhores e as senhoras que foram às ruas para gritar contra novos impostos se sentem agora constrangidos quando o Meirelles anuncia a volta da CPMF. Os senhores e as senhoras que tinham medo da reforma da Previdência estão vendo agora a chance da aposentadoria ser destruída por um governo que não tem legitimidade e que mesmo assim tem a desfaçatez
de mandar para esta casa um projeto de emenda constitucional que quer acabar com o direito do cidadão e da cidadã de um dia se aposentar neste país. Mas quem é Michel Fora Temer? Quem é esta quadrilha que tomou de assalto o Palácio do Planalto, que não tem legitimidade sequer para estar lá, para se achar no direito de encaminhar para este país propostas de emenda da Constituição, que querem acabar com a legislação trabalhista, que querem acabar com a legislação previdenciária, que pretendem aprovar aqui a terceirização das atividades fins para precarizar ainda mais as relações de trabalho. Nós estamos aí diante de um governo que prometeu o céu, mas que ofereceu para o nosso povo o inferno, as maiores taxas de desemprego, uma economia que não reage, um nível de desconfiança dentro e fora do Brasil jamais visto. E o presidente que parece que vive, sabe-se lá onde. Ontem, no 8 de março, fez um discurso ridículo, um discurso cretino, que caberia na boca de Marechal Deodoro da Fonseca, porque usou termos e se referiu a uma realidade do final do século XIX. As mulheres que devem cuidar da casa e do lar, devem também ter a oportunidade de acessar o mercado de trabalho. As mulheres que ajudam a combater a inflação e a economia do país, cuidando preços dos mercados. Mas onde é que vive uma figura como essa, em pleno século XXI, se referindo às mulheres, à economia, ao país, aos tempos que vivemos, como se ainda estivesse no século XIX? É por isso, senhora presidenta, que o mês de março, que nós iniciamos ontem, com as marchas em todo o Brasil das mulheres, deve ser um mês marcante de afirmação da democracia e de derrota do golpe. Nós temos que exigir que este Supremo Tribunal Federal, acovardado sim, tenha coragem de colocar na pauta a votação da anulação do processo de impeachment. Se é verdade, estão aí tantos delatores dizendo que correu muito dinheiro de propina para eleger Eduardo Cunha e para viabilizar a solução Michel. As votações que foram feitas aqui devem ser anuladas, porque elas foram compradas. E esse impeachment tem que ser anulado, senhora presidenta. E o Supremo Tribunal Federal tem que ter coragem. O doutor Janot tem que ter coragem de colocar esse tema na pauta. E, ao mesmo tempo, nós devemos ampliar a mobilização na rua. A nossa greve geral a partir do dia 15, para dizer que não aceitaremos que a Previdência Pública do Brasil seja destruída por esta quadrilha, que a legislação trabalhista que pretende transformar este país num quintal da Fiesp não pode prosperar por um governo sem legitimidade. É hora, minha gente, de mais do que nunca nós levantarmos a cabeça, olharmos para o futuro e dizermos: não há solução sem a democracia. Anular o impeachment, antecipar o calendário eleitoral, banir os corruptos golpistas da política do Brasil, é o ponto de partida para que possamos construir um projeto de futuro para esta nação. O Brasil, senhora presidenta, é um país muito rico, é um país que tem um enorme potencial, é um país que tem um povo maravilhoso, é um país que viveu um processo de inclusão jamais visto durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Um país que está vivendo experiências singulares, como a experiência que vive hoje o povo nordestino, vendo chegar a água do Rio São Francisco. Um país que vê os seus filhos pobres, excluídos, hoje se formando numa universidade, tendo a chance de ter uma mudança de vida. E tudo isso não pode ser colocado no lixo por interesses escusos de um projeto de poder não legitimado pelo voto popular, fruto de um golpe. E é por isso, minha gente, que não há outra palavra de ordem que não seja: chega, fora Temer.